Para constar no vídeo, etc., essa é a primeira apresentação do segundo workshop Procad Amazônia, que vai ser, e essa sessão é sobre blockchain e segurança. E a primeira apresentação, então, é do André Luiz Almeida Cardoso. Certo. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Luiz. Eu sou aluno da Engenharia da Computação lá da Universidade Federal do Maranhão. E eu vim apresentar hoje sobre um pouco do trabalho aí que a gente vem desenvolvendo, né, sobre a orientação do professor Francisco e sobre a co-orientação do professor Arlindo. Então, o título do trabalho é Gerenciamento de Identidade baseado na tecnologia blockchain para cidades inteligentes. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a nossa motivação e problemática, né, e tentar responder a pergunta de por que, né, por que a gente tem esse objetivo de fazer esse gerenciamento de identidades, por que isso é interessante. Então, a cidade inteligente, né, ela vai ser um ambiente, aí, um ecossistema onde a gente vai ter diversos atores que vão interagir ali, como, por exemplo, pessoas, dispositivos, serviços, smartphones, enfim, a gente vai ter diversas coisas ali interagindo, a gente vai ter dados sendo produzidos e a gente vai ter decisões sendo tomadas, muitas vezes, em cima de dados, né? Então, a gente começa a pensar como que a gente consegue trazer mais segurança para esse ambiente em relação a, por exemplo, os dados. Então, como é que eu garanto que um dado que eu estou consumindo em uma plataforma, por exemplo, cidades inteligentes como o Intercity, como é que eu garanto que aquele dado realmente veio do sensor que está instalado lá no ônibus inteligente? Então, como é que eu garanto que aquele dado não foi modificado, né, não foi inventado? E não só tem essa questão do dado, né, da produção do dado, mas também das decisões, né? A gente não pode tomar decisões em cima de dados que a gente não tem certeza que são dados corretos. Então, essa é a nossa motivação. Então, mais especificamente, a gente pretende abordar alguns problemas, que são a inversão e modificação de dados, né? A gente quer evitar que isso aconteça no ambiente aí de uma cidade inteligente, para que a gente possa gerenciar a cidade tomando as decisões em cima de dados corretos. E também falta de confiança, né? Essa nossa solução, ela acaba aumentando, né, a confiabilidade aí nos sistemas de uma cidade inteligente de modo geral, né? Porque está introduzindo segurança, então a falta de segurança pode acabar levando a falta de confiança e pode acabar sendo até mais difícil a aceitação, né, do serviço da cidade inteligente aí por parte do cidadão. Então, nosso objetivo é desenvolver um mecanismo de identidade baseado na tecnologia blockchain, que através da execução de transações seguras por meio de contratos inteligentes, ofereça segurança e confiabilidade para o processo de controle de uma cidade inteligente. Mais especificamente, a gente pretende garantir a autenticidade e integridade dos dados produzidos por dispositivos de uma cidade inteligente. Não só dispositivos, mas dados em geral que são produzidos. Então, dois conceitos aqui que a gente trouxe. O conceito de identidade, né? Uma identidade seria informação sobre uma entidade que é suficiente para identificar aquela entidade em um contexto específico. E a gestão de identidade seria manter a integridade de identidades ao longo de seu ciclo de vida, com o objetivo de disponibilizar as identidades e seus dados relacionados para serviços de forma segura. Próximo, então, como eu falei, né, é o sistema de gerenciamento de identidades. Então, isso leva à seguinte pergunta, né? Que atores dentro de uma cidade inteligente devem possuir identidade? Então, aqui a gente vai na linha de que tudo que interage pode e deveria ter uma identidade, né? Tudo que está interagindo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, que foram os exemplos que a gente baseou. É o exemplo mais básico, né, da nossa ideia, mas só deixa claro que tudo que interage ali pode ter uma identidade. Então, a gente imaginou a seguinte situação: uma prefeitura ou subprefeitura, que seria uma entidade administrativa. Então, essa entidade administrativa ela teria uma identidade e ela seria capaz de emitir novas identidades para seus funcionários, para os dispositivos que ela está instalando ali na cidade, para gateways, para seus componentes de software. Então, a gente tem várias coisas aqui que a gente pode estar gerando identidade, inclusive recursos do Intercity, né? Se a gente fizer uma modelagem de algum de recurso, pode ser que a gente queira, né, atribuir uma identidade para aquele recurso. Então, tudo que interage ali numa cidade inteligente deve possuir identidade, é isso que a gente defende. Então, a gente vai ver depois que essas nossas identidades elas vão ter um esquema de hierarquia, né? Como acho que eu cheguei a falar, mas não sei se ficou tão claro. Então, um esquema de hierarquia onde uma identidade vai gerar outras identidades. Certo? É onde entra a blockchain. Então, a blockchain será, na verdade, o local onde a gente vai armazenar nossas identidades. Então, a blockchain ela é essencialmente um livro-razão descentralizado, distribuído, compartilhável e imutável,
que armazena registros de ativos e transações através de uma rede peer-to-peer. Então, ela vai atuar aqui né, como um livro-razão descentralizado, ou seja, ela vai ser uma fonte de dados seguros ali. E esses dados eles são armazenados de forma distribuída e vão ser, na verdade, as nossas identidades. E por que a gente deseja, né, utilizar blockchain para fazer esse armazenamento de identidade? Então, a tecnologia blockchain ela vai oferecer algumas características no desenvolvimento de aplicações. E essas características são interessantes para essas nossas aplicações aí, né, de internet das coisas e cidades inteligentes. Então, o primeiro ponto aqui é a descentralização, a primeira vantagem é a descentralização da informação. Então, a blockchain é um componente distribuído onde esse livro-razão, ou seja, os registros de identidades, eles são armazenados em vários nós computacionais e a gente pode também estar fazendo a emissão de identidades de forma distribuída. Então, aqui a gente imagina várias subprefeituras ou várias prefeituras, várias entidades administrativas que são independentes, mas que elas juntas mantêm uma rede blockchain, e aí cada uma delas pode emitir suas próprias identidades de forma independente uma da outra, confiando na rede, né? Então, ninguém centraliza o poder de emissão de identidade. Então, a gente acaba descentralizando a informação, e aí como a blockchain ela roda em vários nós aí computacionais, nosso serviço ele acaba sendo aumentando sua disponibilidade, né? Então, se a gente não conseguir resgatar a blockchain em um nó, a gente tem acesso, a gente pode resgatar em outro. Tem a questão da integridade, né? Então, a própria blockchain, uma das características dela, né, que ela traz integridade aí na inserção dos dados na cadeia. A gente tem a imutabilidade, que os dados que são registrados ali na blockchain, eles não podem ser alterados, né? Então, uma vez que o dado foi inserido ali, a gente não consegue mudar. E tem a questão da auditabilidade. Os dados ali registrados na blockchain e as ações tomadas ali no contexto da blockchain, eles são auditáveis. Então, a gente consegue ver que transação foi executada, por quem essa transação foi executada. Então, tem uma série de vantagens aí em utilizar a blockchain para armazenar as nossas identidades. Então, a ferramenta que a gente utilizou para para fazer o deploy da nossa blockchain é o Hyperledger Fabric. Então, o Hyperledger é uma organização aí que vai oferecer uma série de frameworks para o desenvolvimento de soluções empresariais de blockchain. E especificamente a gente usou o Hyperledger Fabric, que ele é um framework para desenvolvimento de blockchains de solução geral. Então, ela é uma ferramenta bem flexível, onde ela traz vários componentes, que a gente só precisa configurar esses componentes para poder manter a nossa rede blockchain, e aí ela oferece... E aí a gente deve escrever contratos inteligentes que vão reger o funcionamento da escrita do dado na blockchain. Então, é uma ferramenta muito flexível que a gente consegue definir o comportamento de como o dado vai ser inserido, que dado vai ser inserido na blockchain, tudo por meio de contratos inteligentes. Então, a gente teve que escrever contratos para poder registrar as nossas identidades. Então, aqui a gente já tem uma foto da arquitetura geral da nossa solução. Eu vou falar por alto aqui sobre cada componente, e depois eu vou falar mais em detalhes sobre os três principais. Então, o primeiro componente da nossa solução aqui é a blockchain, onde a gente armazena as identidades dos dispositivos que foram emitidos. O segundo componente é o Entity Manager, que ele é um componente que ele vai facilitar a escrita de dados na blockchain. Então, esse componente Entity Manager, ele que vai ser responsável por criar novas identidades e enviar requisição para a blockchain. Então, naturalmente, aqui ele vai ser um componente distribuído, onde cada entidade que deseja registrar que deseja emitir novas identidades, ela deve utilizar uma instância desse Entity Manager para poder estar emitindo aí as identidades. E aí a gente já prevê aqui também, conforme a arquitetura mostra, a integração com a plataforma InterCity. Então a gente tem aqui no InterCity o Resource Adapter, que é o microserviço responsável, dentre outras coisas, por receber o dado que está sendo publicado lá no InterCity. Então a gente tem um recurso com várias capacidades, o dado que vai ser publicado lá sobre esse recurso e a capacidade, ele é enviado aqui para o Resource Adapter. Então, o que a gente pretende fazer aqui é espelhar essa interface do Resource Adapter para, em vez de a gente enviar o dado diretamente para o Resource Adapter, a gente envia para esse componente que a gente está desenvolvendo, o Secure Resource Adapter, que aí ele vai adicionar algumas questões aí a mais de segurança, ao invés de simplesmente inserir o dado. Além disso, esse componente aqui ele também vai fazer uma extensão aí do modelo de recurso e capacidade do InterCity, que esse modelo acaba... a gente acaba encontrando algumas dificuldades com esse modelo que eu vou explicar nos próximos slides. Então, aqui, o nosso primeiro componente, como eu falei, é a blockchain. A responsabilidade dele é armazenar nossas identidades.
Então, a gente definiu a identidade segundo alguns atributos. Então, cada identidade é composta por um identificador único, que visa identificar, né, todas as identidades na blockchain, e ela vai possuir um segundo identificador, que é o identificador controlado por. Então, tem um esquema de hierarquia, onde existem identidades pais e identidades filhas. Cada identidade filha deve ser controlada por uma identidade pai. E a identidade pai, o que identifica ela no caso da identidade pai, o controlado por seria o próprio identificador dela, né? Então, esses dois identificadores seriam iguais na identidade pai. A chave pública, que é um atributo muito importante. Então, a nossa blockchain, ela vai ter cada identidade que a gente emitir, a gente vai ter disponibilizado lá na blockchain a chave pública. Então, isso aqui pode ser utilizado para a gente estabelecer autenticações, por exemplo, por meio de autenticações e validações, né, por meio de assinaturas digitais. Porque, por exemplo, a gente tem um dispositivo que ele tem sua identidade, ou seja, ele possui sua chave privada, sua chave pública está na blockchain, então ele pode estar assinando ali ações ou dados que ele está produzindo, e a gente pode sempre consultar a blockchain pública, a chave pública dele na blockchain para verificar a integridade, né, dessa assinatura que ele está produzindo. E outras informações. Então, aqui em outras informações, a gente dinamicamente consegue adicionar o que a gente quiser, basicamente, para uma identidade. Então, depende do que, né, que a gente depende do objeto que a gente está emitindo a identidade. Então, aqui leva qualquer tipo de informação. Aqui eu botei só um exemplo, nome, tipo, fabricante, mas aqui a gente pode definir à vontade. O Entity Manager, como eu falei, ele é responsável pela emissão de identidades. Então, ele que vai trazer aqui esse conceito de hierarquia, né? Então, o Entity Manager, ele vai ter que possuir uma identidade registrada na blockchain, que é uma identidade do tipo pai, e aí ele utiliza essa identidade do tipo pai para cadastrar identidades do tipo filha. E aí, toda vez que ele envia uma requisição para a blockchain para cadastrar uma identidade filha, essa identidade, naturalmente, na requisição, ele informa, né, que é controlada por ele, e ele tem que assinar digitalmente essa requisição. E aí, na blockchain, é feita uma verificação para ver se realmente ele é o controlador da identidade pai que está tentando inserir esses dados. Então, dessa forma, a gente consegue, de forma descentralizada, consegue fazer essa emissão de identidade de forma descentralizada. E aí, por fim, tem o Extended Resource Adapter, que a principal funcionalidade dele ele tem duas funcionalidades, né? Aqui só está mostrando uma, mas são duas, que é estender a representação dos recursos de uma cidade inteligente na plataforma Intercity. Então, o Intercity é baseado hoje em recursos e capacidades. Então, a gente tem um recurso, por exemplo, um ônibus inteligente, ele tem a capacidade de temperatura. E aí esse recurso é utilizado para a gente publicar o dado, né, de temperatura no ônibus. Só que, na realidade, o que pode estar acontecendo ali no ônibus, a gente tem um dispositivo de internet das coisas que está coletando esse dado que está sendo publicado naquele recurso, naquela capacidade. Só que, quando a gente vai gerar uma identidade, quem deve ter identidade seria, no caso, o dispositivo de internet das coisas que está publicando esse dado. Então, só com essa modelagem de recurso e capacidade, a gente não tem ciência desse dispositivo, né? Então, aqui seria fazer esse mapeamento entre dispositivo, recurso e capacidade. Então, esse dispositivo aqui, ele está coletando dados para qual recurso, em função de qual capacidade, e relacionar isso a uma identidade, né? Qual a identidade desse dispositivo lá na blockchain. Então, a gente pretende fazer esse mapeamento para que a gente possa identificar, né, realmente de onde está vindo aquele dado que está sendo publicado lá no Intercity. E aqui eu volto, né, para a arquitetura, só para fazer algumas considerações finais e comentar sobre o estado atual. Então, esse componente Secure Resource Adapter, como eu falei, ele pretende espelhar essa interface aqui do Resource Adapter. Então, quando a gente vai enviar o dado, não mais a gente envia para o Resource Adapter, a gente enviaria para o Secure Resource Adapter, e aqui a gente poderia adicionar as funcionalidades, né, de autenticação e controle de acesso. Então, o que eu quero dizer por autenticação a gente imagina que esse componente aqui, ele possui também uma identidade, né? Então, ele possuindo uma identidade, ele pode aceitar apenas dispositivos que possuem, que apresentem, né, identidades que são assinadas pela mesma identidade pai, ou a gente pode estar definindo uma lógica customizada de que identidades ele deve aceitar ou não, quando ele receber essa requisição de inserção do dado. E aí, como ele teria também já mapeado o relacionamento dos dispositivos, dos recursos, das capacidades, e relacionando isso com a identidade lá na blockchain, a gente poderia meio que controlar o acesso e verificar, não, se realmente esse dispositivo aqui, ele é o dispositivo que está autorizado
é aquele, por exemplo, aquele dispositivo do ônibus, do exemplo do ônibus. Então, a gente pode fazer esse controle de acesso para garantir se realmente esse dispositivo está tentando publicar um dado naquele recurso, na capacidade certa. Então, a gente evitaria que um dispositivo publicasse dados em qualquer recurso, qualquer capacidade, publicando só assim naquela que ele tem direito de publicar, né, que é aquele recurso que foi previamente mapeado. Aí também tem um componente aqui que seria um banco de dados, que a gente seria utilizado, né, por esse componente aqui para poder tanto armazenar esse relacionamento de dispositivo, recurso e capacidade, como para armazenar identidades off-chain, né? Então a gente imagina que o Security Resource Adapter, ele recebe uma identidade, então ele deve ir na blockchain para poder fazer a verificação, né? Não, preciso verificar uma assinatura, então a chave pública eu tenho que buscar na blockchain. E aí, para evitar de estar indo sempre na blockchain, a gente pode estar salvando cópias aí, né? Uma vez que a gente já verificou aquela identidade, a gente pode armazenar ela localmente para não ter que ficar consultando a blockchain todas as vezes. Então, sobre o estado atual do trabalho, a gente já implementou aqui, a nossa blockchain, ela já está funcionando com todos os contratos inteligentes que regem a escrita do dado, né, a escrita das identidades. Está implementado, o Entity Manager também já está implementado, a gente consegue já registrar nossas identidades na blockchain, e hoje a gente está trabalhando no Secure Resource Adapter, né, a gente está trabalhando ainda nesse componente, e aí, como perspectivas futuras, né, a gente pretende tanto terminar a implementação desse componente, quanto uma escrita de artigo baseado nesse Secure Resource Adapter. Então, basicamente é isso a apresentação, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e assim eu concluo a apresentação. Muito obrigado, André. Acho bem interessante, muito bem apresentado também, muito legal. Bem, eu queria abrir para perguntas. Eu já tenho uma também, mas queria pedir que, se alguém tiver pergunta, por favor, pode fazer. Wendler, eu tenho uma. Eu posso fazer a minha primeira, porque eu estou precisando sair para a aula. Sim, vai. Eu tenho medo de acabar não conseguindo falar, tá, fazer a minha pergunta. Lá no teu slide 9, né, você falou que criou Security Resource Adapter. Quando você fala em security, você está pensando em colocar alguma coisa realmente de segurança, tipo autenticação, HTTPS, alguma coisa assim? Assim, a gente pressupõe que, porque assim, ele vai precisar receber uma requisição, né? Então alguém vai ter que enviar, por exemplo, um dado ali para inserir um dado no Resource Adapter. Então essa requisição que ele recebe, ela deve ser sim uma requisição segura, né? Então a gente deve utilizar o HTTPS para poder receber essa requisição. E aí essa relação à autenticação e controle de acesso seria feito baseado nas identidades, né? Então além disso, na requisição, a requisição teria que incluir alguma prova que prove que quem está fazendo a requisição possui aquela identidade, né? Tem que apresentar alguma credencial, alguma comprovação. Pô, legal. E esse teu módulo, ele só vai poder servir para essa tua aplicação, ou você pensa depois em tentar expandir esse módulo e colocar ele como parte do Intercity mesmo? Porque o Intercity hoje só trabalha com HTTP, né? Não tem nenhuma autenticação, não tem nenhuma parte de segurança com relação à conexão, criptografia, nada disso, né? Sim. Inclusive essa requisição aqui também, né, que seria entre o Secure Resource Adapter e o Resource Adapter, ela também teria que ser uma requisição segura, né? Então, nesse sentido, acho que sim, teria que estar adicionando pelo menos um HTTPS aí no Intercity, mas a gente pensou nesse componente aqui, né, um componente externo, de forma que a gente não precisasse modificar o Intercity, porque isso poderia acabar dando muito trabalho e a gente pensou ele mais de uma forma externa, para evitar modificar, né, um código que já é bem extenso. Sim, tá, mas você pensa em colocar, então, um código externo quer dizer, entre o teu Security Resource Adapter e o próprio Resource Adapter do Intercity, para, tipo, um conversor, né, que conversaria com o Resource Adapter, falando no HTTP e falaria com o mundo externo no HTTPS? A ideia seria só utilizar que essa comunicação fosse utilizando HTTPS. Pô, isso é muito legal, cara. Inicial. Pois é, isso é muito legal. Se você fizer, avisa pra gente, porque isso aí é uma coisa que
a gente gostaria muito de ter, né, uma conexão PTTPS, uma conexão segura com o Resource Adapter. André, só uma última pergunta aqui. Essa talvez tenha um pouco menos a ver realmente com o teu trabalho, mas tem muito a ver com o meu trabalho e o uso do Intercity. Quando você fala em Intercity, está usando... você instalou o Intercity para você, ou está usando algum Intercity, uma das instâncias que a USP disponibilizou? Porque eu estou com dificuldade, por exemplo, de conseguir instalar, para mim, para a gente aqui na PUC, uma versão do Intercity. Aí eu queria saber como é que vocês estão se virando nisso. Eu tive dificuldade para instalar o Intercity, sim. Eu até tentei instalar numa máquina virtual que eu tinha, mas aí deu um problema que eu não estava conseguindo acessar ela de fora da máquina host, né? E eu queria enviar a requisição do meu celular. E aí aí na verdade eu passei a utilizar uma instância que a gente tem lá no LSDI. Então eu não cheguei a tentar instalar. Ah, você está usando aquela instância lá do LSDI, né? Sim. Você não conseguiu instalar, então, também para você e botar para funcionar o Intercity, não, né? Eu tive dificuldade. Pois é, isso aí está realmente um problema. Bom, André, bacana do trabalho, obrigado, cara. Desculpa a gente não poder ficar aí, mas de tardinha eu volto aí. Tu tens um minutinho só para poder complementar a resposta do André? Sim, claro. Vamos. É o seguinte, então, a nossa ideia aqui é prover comunicação segura, autenticação, controle de acesso e integridade da comunicação, primeiro com relação ao gateway e o Intercity, né? Então, essa arquitetura está contemplando isso. Aí, depois, a gente gostaria de avançar essa proposta em um sentido de prover também segurança na perspectiva das aplicações de cidades inteligentes, tá? Então, isso provavelmente vai exigir que a gente, assim como está sendo desenvolvido o Secure Resource Adapter, a gente modificar um pouco as APIs dos componentes com as quais as aplicações fazem interface, tá? Mas isso a gente ainda não projetou. De qualquer maneira, essa parte de segurança da infraestrutura dos gateways de OT com o Intercity, a gente pretende ter isso pronto até dezembro. Então, já daria para utilizar em breve. Legal. Muito bom. Legal, obrigado. Alexandre e Francisco também. Alguma outra pergunta, gente, para o André? Eu tenho uma pergunta. Pode ir, Flávio, desculpa. Nada, não, vai você primeiro, eu aguardo, não tem problema. Desculpa mesmo. Eu ia perguntar sobre a escolha do Hyperledger, né? Então, a gente por motivo de utilizar uma rede permissionada e não uma rede pública, e uma vez que a gente poderia usar esses contratos inteligentes em outros modelos, né? Por que escolher desse jeito? A gente escolheu o Hyperledger, né? Justamente porque ela é permissionada e a gente pretende identificar justamente as pessoas que estão ali emitindo identidades. Então, não seria qualquer pessoa que teria o direito de emitir a identidade. A gente precisa identificar, até porque se a gente deseja, não digo rastrear, né, mas assim, determinar de quem é aquela identidade, quem emitiu ela. Então, por isso que a gente acabou optando por uma rede permissionada. E também pela flexibilidade que ela dá para a gente em relação aos contratos inteligentes, né? Acaba sendo bem flexível. A gente pode determinar o comportamento, né, da escrita do dado. Legal. Ok, legal. Só uma questão de ordem, assim, eu pediria que as pessoas que querem fazer pergunta que levantassem a mãozinha, porque aí eu vejo aqui no chat, e aí posso... no chat não, na lista de participantes, né? E posso chamar na ordem. Mas, acho que o Flávio queria falar, né, Flávio? Sim, senhor. Tá. Duas perguntinhas. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. E ficou muito boa. O trabalho de vocês é maravilhoso, como sempre, aí do Maranhão, né? Universidade do Maranhão. Bom, duas perguntinhas. O primeiro vocês estão pensando em fazer também a parte do front, estão considerando isso, além dessa parte do back, usando o Hyperledger? Essa é a primeira pergunta, que seria mais uma marketplace, né? Enfim. E a segunda pergunta seria, eu cheguei meio atrasado, eu não sei se foi comentado sobre consenso
especificação, né? Então, a segunda pergunta seria relacionada a isso, se já foi definido. A gente sabe que a blockchain é baseada em consenso, e o consenso é baseado normalmente numa especificação, né? A gente tem várias especificações. Vocês pensam em utilizar uma específica ou de forma híbrida várias especificações? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse tema, eu agradeço. Certo. Em relação à primeira pergunta, a gente não chegou a pensar em termos de alguma interface gráfica. E em relação ao consenso, eu também não cheguei a falar na apresentação, acaba sendo uma apresentação muito rápida, e aí não cheguei a falar sobre o consenso, mas o Hyperledger, ele é uma blockchain privada, né, uma rede permissionada, então ele não usa aqueles mesmos protocolos de consenso que a gente utiliza, por exemplo, nas blockchains públicas, né? Então a gente utilizou, na verdade, o padrão que ele oferece. Eu esqueci o nome do protocolo, mas a gente utiliza o protocolo de consenso padrão do Hyperledger. E a gente não chegou a testar se... Acho que ele tem dois possíveis protocolos, e aí a gente não chegou a ver questão de desempenho de um ou de outro. Obrigado, André. Outra pergunta, gente? Alguém quer falar? Eu estou vendo aqui. Mackleystone, pode falar. Sim. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, André. Muito, muito bom. E o direcionamento que vocês... A sacada que tiveram, bem interessante. O que eu tenho aqui não é nenhuma pergunta, é mais uma curiosidade. Eu estou curioso para saber com relação à performance. Vocês imaginaram a performance desse componente ou desses componentes que vocês estão incluindo dentro dessa plataforma Intercity? Por exemplo, o quão mais... enfim, mais rápido, mais lento, vai ficar, né? A gente estão pensando em fazer alguma coisa desse tipo para analisar, mas só curiosidade mesmo, só para ver, só para entender um pouco mais. Gente ainda não chegou nesse ponto, né? A gente, na verdade, ainda está terminando a implementação, mas eu acredito que seria um bom ponto aí para colocar como trabalhos futuros, né? Para tentar fazer uma análise aí do desempenho da solução, mas a gente não tem nada disso hoje. Legal. Obrigado. Bem, eu tenho uma ou duas perguntinhas. Uma tem a ver com relação à distribuição, né? Você falou que o Entity Manager são como se fossem clientes, né? Praticamente distribuídos, que acessam a blockchain para guardar as coisas lá. Isso, tudo bem. Mas, então, essa distribuição é meramente porque, enfim, você tem alguém que é da prefeitura, você tem alguém que é do SUS, você tem, né, mas efetivamente você pode ter no teu blockchain e no Secure Resource Allocator o gargalo, assim, de certa forma. Então, você não tem uma solução completamente distribuída. O que você diz sobre isso, André? Realmente, nesse sentido, acho que pode ter um gargalo aqui nesse Secure Resource Adapter, né? Então, acho que esse é um ponto aí, acho que tem que ser discutindo ainda. Acho que eu não tenho uma resposta ainda para isso. E outra coisa é que eu me questiono um pouco assim, aí é um pouco mais do ponto de vista da aplicação, ou por não entender essa questão da gestão de identidades. Você tem um certo conjunto de recursos, né, e recursos inclui coisas, inclui pessoas, inclui espaços e tudo mais, mas nem tudo assim tem uma identidade, né? Certo? Ou cada detalhezinho da tua cidade inteligente já tem uma identidade. Assim, o ideal era que meio que tudo que pudesse armazenar uma identidade, né? Porque se algum objeto ou alguma entidade aí, ela pretende ter uma identidade, então ela deve ter a capacidade, pelo menos, de guardar a sua chave privada, né? Para que ela possa... Sim. É que eu penso um pouco assim, num jeito muito simplificado. Vamos dizer que você tem um carro, o carro da prefeitura. O carro tem 4 rodas. A questão, cada roda vai ter uma identidade, aí você vai dizer que as rodas são parte da identidade do carro, ou tipo assim, você vai dizer, não, peraí, isso é muito detalhe. Vou só olhar o carro como um todo, porque é isso que interessa, e se houver algum problema, eu vou dizer, o carro como um todo, a identidade de carro está com o pneu furado. Etc. Você não vai ficar dizendo, não, é o pneu
com identidade, essa XPTO, por exemplo. Entendeu? Então, é isso que eu estou questionando, ou depende, a resposta de usabilidade, tipo assim, depende da modelagem que você precisa. Talvez essa a resposta. Mas o meu ponto é, tipo assim, eu não estou vendo como cada poeira da cidade vai ter uma identidade, porque não vale a pena, de certa forma. Alô? Alô? Oi? Estou escutando o senhor, professor. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o André, mas adiantando um pouco essa conversa, Marcos, talvez... Professor, consegue me ver? Sim, voltou. Acho que minha internet oscilou aqui. A gente não chegou a entrar nesse nível de detalhes de identidade, né? Então, no caso, a identidade seria só para um carro mesmo. Então, seriam identidade, por exemplo, da prefeitura e de cada objeto que ela vai detalhar. Mas, como você falou, né? Isso depende da modelagem. Então, o que rege a escrita da identidade é o contrato inteligente. Então, é possível, mas não foi feito atualmente, não está dessa forma. Mas, André, deixa eu só fazer uma intervenção nisso daí, porque a ideia, Marcos, pelo menos do jeito que está modelado atualmente, é assim, ó, você tem, bem, lógico que depende da modelagem de quem está desenvolvendo a aplicação do InterCity, né, porque ele que define os recursos e as capacidades, né, certo. Só que a gente está adicionando no InterCity o conhecimento dos dispositivos de IoT. Então, por exemplo, se você pega um carro, um ônibus, e você instala nele vários dispositivos de IoT, para poder fornecer dados sobre capacidades diferentes daquele recurso, aí nessa modelagem que foi feita, cada dispositivo de IoT, ele tem sim uma identidade, né, André? Tá. Realmente, eu acabei não explicando isso muito bem. Tá bom. Então, a identidade é basicamente com relação aos dispositivos IoT, basicamente. Então, se tiver algum espaço, alguma sala, alguma coisa assim, sem dispositivo IoT, ela não existe para vocês. Ela existe, eventualmente ela pode existir no InterCity, né? Sendo definido um recurso. Isso. Ela. Tá. Mas ela só vai existir na infraestrutura que a gente tem no momento que ela passa a ter um dispositivo de IoT. Legal. Terá uma interação com o InterCity, entendeu? Legal. Entendi. Tá certo. Tá legal. Tá. Beleza. Marqueson escreveu, e cada dispositivo de IoT pode ser identificado por uma unidade certificadora diferente? É a pergunta que ele está fazendo. A gente não utiliza autoridades certificadoras para emissão de identidades, a gente utilizou o JKS, né, JSON Web Key. E aí a gente consegue emitir chaves do tipo de curva elíptica. Então a nossa identidade ela é baseada em chaves mesmo, não num certificado. Legal. Muito legal. Parabéns aí. Eu acho que tá um trabalho bem interessante, realmente. E como o Meslin falou, a gente está muito interessado em usar isso, né, na verdade, para exemplos. Né? O Meslin que vai tocar essa parte de aplicações para cidades inteligentes, distribuídas, baseadas no Musanet, da infraestrutura dele e tudo mais. Então, qualquer ferramenta dessa que eu posso usar vai ser muito bom. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma mãozinha que queira se levantar? Michaelson, você quer... Não, é que eu esqueci de tirar, desculpa. Tá, já baixou a mão. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Não?